Opa, agora sim. Então foi problema meu mesmo. Agora sim, Nossa, velho. Aos trancos e solavancos, a deu coisa certo. rola agora, hein? É, que estranho, não sei o que é isso. Essa questão de live tripla aí já é um problema. É, Agora velho. vai ser bom, né, para a gente fazer uma reunião. Mas enfim, o pessoal está chegando. Eu acho que a ideia foi convidar primeiro dois amigos que trabalham na área do sono. Para quem não conhece, pessoal, o Tiago. O Tiago, ele primeiro fez medicina comigo lá na UFPB, né? Eu formei um pouquinho antes que ele, formou um semestre após. A gente fez neurologia junto no Hospital do Servidor, no IANSP. Depois eu acabei me mudando para Campinas, fazer neuroimunologia. O Thiago chegou a fazer neuroimunologia também no servidor. E depois foi para a USP, para fazer medicina do sono. Então, um cara aí especializado também na medicina do sono. O Israel foi um grande professor, nosso chefe lá do Hospital do Servidor. Tá? Ele coordena o ambulatório do sono do Hospital do Servidor. E também é médico lá também do Instituto de Medicina do Sono, lá do HC. Então, bem-vindo, pessoal. Um prazer imenso estar com vocês. Essa pandemia aqui acaba distanciando a gente um pouquinho mais, mas essa oportunidade de fazer uma live, talvez se não tivesse a pandemia, a gente não faria, né? Então, é a Verdade, velho. oportunidade de a gente É. conversar, bater um papo aqui. Então, Tiago e Israel, assim, a gente queria conversar sobre o sono, mas assim, qual é a importância, o que que você acha, qual é a importância do sono? Eu vou direcionar primeiro para o Israel, depois eu vou passar mais perguntas para você, tá bom, Tiago? Depois a gente abre aí para o pessoal perguntas, tá bom? Mas assim, qual é a funcionalidade biológica para o sono? Para o nosso cérebro em si, a nossa saúde do nosso cérebro. Qual é a função do sono em relação a isso? O que que você tem a dizer, Israel? Bom, meu caro André, você abriu com uma pergunta fundamental, que dá mote aí para horas de discussão, viu? Porque sono, na verdade, é um processo biológico que acompanha a humanidade desde sempre, né? É uma função que é intrínseca do nosso organismo. E durante muito tempo, curiosamente, não se sabia, né? Não se soube qual era a função do sono, né? Se imaginava que era uma coisa muito passiva, um momento que te desliga, né? Sem saber muito bem o motivo. As reais razões para a gente dormir só foram descobertas nas últimas, do último século para cá, né? E falando em pandemia, acho que ficou bem claro, né, qual é o impacto que o sono tem sobre nós, né? Bom, mas assim, para falar resumidamente, para que é que serve o sono, além para a função óbvia de restaurar, né, o nosso organismo como um todo, ele é um processo ativo, né? Isso tem que ficar muito claro. Ele não é um processo passivo, como se imaginava antes. Durante o sono, ocorrem muitas reações, né? Muita coisa. Em termos de neuroplasticidade, né? Nosso cérebro ele começa a maturar diversas reações, né? Diversas conexões, né? Tem função imunológica, né? Durante o sono também existem vários, digamos assim, turnover de linfócitos e leucócitos e tudo mais. E, assim, durante o sono também nós voltamos a acumular as nossas reservas energéticas. Consolidamos nossas memórias, né? Isso acho que todo mundo sente um pouco quando o sono faz falta, né? A primeira coisa que às vezes a gente percebe é que a gente fica um pouco mais lento, dentre outras várias funções, inclusive em termos psíquicos. Uh, Até isso também a gente percebe no dia a dia, ainda mais agora na pandemia, né? Com essa pandemia também de ansiedade e de depressão. Passa a palavra para o Tiagão. É Vai lá, bem isso Tiagão. que o Israel falou mesmo, né? O som tem várias funções, desde assim, a conservação de energia, como a consolidação da memória, né? Durante o sono, principalmente durante o sono REM, que a gente tem uma consolidação das memórias vividas durante o dia. Tem a questão também imunológica, né? A produção de citocinas, de componentes do sistema imunológico para proteção, né? Tanto que se você faz privação de animais, privação de sono,
eles chegam a morrer de sepse, né? Tem a questão também essa é uma teoria bem antiga, né? É uma adaptativa e instintiva, né? Antigamente a gente caçava à noite e caçava durante o dia e à noite para a caverna, né? E aí até fizeram testes em animais com lesão do supraquiasmático e aí mostrou que esses animais esquilos, eles iam em horários diferentes para caçar e eles acabavam aumentando a mortalidade porque os predadores deles se aproveitavam dessa situação. Tem várias teorias para o sono, né? E já emendando aquela outra pergunta que você fez, né, André, da importância do sono, eu vou resumir com uma coisa bem simples. A gente passa um terço da nossa vida dormindo. Então, tem que ter uma importância esse sono, né? Não é à toa, né? Sim. Então, Verdade. basicamente Até isso. uma... Eu tenho várias teorias para explicar a funcionalidade do sono. E é um mistério, né? Porque não tem uma coisa bem certa. Cada um fala uma coisa, mas é tudo um conjunto, né? Cada uma se complementa, né? Tem a questão hormonal também, né? Isso. E ainda vale acrescentar aí que, assim, o sono pode ter diferentes funções a depender da faixa etária, né? Até porque o sono muda conforme a gente vai envelhecendo. Isso é facilmente perceptível. O bebê ele passa quase a maior parte do dia dormindo. É de se imaginar que esse tempo a mais dormindo sirva para alguma coisa, e realmente serve. Né? Esses bebês eles passam a maior parte dormindo no sono REM, inclusive. Né? E imagina-se que o sono REM nessa faixa etária ajuda a amadurecer o cérebro. Né? Justamente, os bebês estão em franco crescimento, né? Em franco desenvolvimento. Então, veja, até por essa variação de sono, a gente vai perceber também que o sono pode ter diferentes funções a depender do momento de vida que a pessoa está. É muito interessante isso, porque assim, ela tá valendo assim, que é no sono onde a gente consolida nossas memórias, mas é também no sono onde a gente esquece a maior parte das informações que não tem muito valor para a gente, né? Então, consolida as memórias e as informações a mais, digamos assim, supérfluas, a gente acaba tirando. Então, o sono também é importante para isso, né? Eu estava lendo era um casozinho bem interessante, era até um residente que horas de plantão, então sem dormir, privado de sono, e no outro dia ele foi passar os casos clínicos. Então, todos os casos ele tinha que voltar toda hora para lembrar, porque ele não lembrava mais o que acontecia. Então, até o chefe pegou no pé e falou: o que está acontecendo? Então, não dormiu. Então, aquela atenção, a questão da memória também vai estar prejudicada, né? Então, essa é importante. E hoje em dia, até a questão do sistema linfático, né? Como é importante agora, bem atual, a questão do clearance, a depuração das impurezas, que ocorre principalmente lá no sono de ondas lentas, né? Que é interessante também isso. É uma coisa bem atual, né? E é interessante também. Né? Só ocorre durante o sono, né? É só durante o sono que o sistema linfático é ativado. É como se fosse o lixeiro da noite. É, muito interessante. Interessante, gostei o lixeiro da noite, muito boa. Verdade. Agora, Então, essa coisa assim, da memória, André, assim, também é um tema que está em franco estudo, né? Se discute muito sobre como é que o cérebro ele consolida e armazena essas memórias durante o sono. Existem várias teorias, assim, nada muito comprovado. Assim, existe até uma linha de raciocínio que coloca o N3, que é um estágio de sono mais profundo, né? Como um momento em que as memórias elas são, digamos, consolidadas, armazenadas, guardadas, e o sono REM seria o estágio em que elas são podadas, digamos assim. E entra nessa coisa de esquecer as memórias que não são tão necessárias. E aí é justamente nesse estágio de sono que as conexões sinápticas realmente elas são fortalecidas e são mais bem desenhadas, né? E aí entra também o processamento emocional, que ocorre mais no sono REM, e que tem relação muito íntima com esse armazenamento de memórias, né? Porque a gente sabe que as memórias que carregam um teor emocional associado, né? Eles costumam ser mais rememoradas nos dias seguintes, enfim, são mais bem consolidadas, né? E parece que é no sono REM que isso acontece. Tá? E tem estudos assim, privando o paciente de sono REM ou privando o paciente de sono não REM para ver o que acontece, né? E se observa coisas interessantes, né? Mas como não são estudos muito grandes, fica difícil a gente delimitar assim, o que é que cada estágio de sono faz em relação à memória. E falando desse sistema linfático...
Diz, Pode pode falar. falar. Pronto. Falando em sistema glifático, também tem a ver com memória, né? Existe essa linha também de raciocínio que coloca a privação de sono como um fator de risco até para desenvolvimento de algumas demências, né? E o sistema glifático parece ser um ponto central nesse processo, né? Porque a partir do momento que a gente priva de sono, e como o Thiago comentou, né, ele é o lixeiro do sono, esse lixo acaba sendo acumulado. E um desses lixos, na verdade, é a proteína beta-amiloide, que acaba sendo acumulado, Sim. né, e com o tempo, e pode dar o start aí para um processo demencial. Muito Tá? interessante. Tiago, você ia complementar alguma coisa? E aproveitar a deixa da pandemia sobre a relação do sono com a vacina, né? Tem até vários estudos aí que falam que a privação de sono antes e depois da tomada da vacina diminui a taxa de imunização em relação ao imunizante. Interessante, Tiago. E tem até questão também de outros estudos com injeção de adenovírus, né, na região nas narinas, e quem estava privado de sono tinha uma taxa de conversão de infecção maior do que quem estava com uma quantidade de horas adequada. Então, assim, para ver a importância do sono na imunidade, né? Sim, com certeza. Agora, vamos pular para mais um ponto, que só esse ponto já daria para uma live só, né? Então, assim, o que o neurologista, assim, isso o Israel, o Tiago, que atuam especialmente na área do sono, quais são os distúrbios mais comuns que vocês veem no dia a dia, isso no ambulatório de neurologia, em relação aos principais distúrbios do sono, tá? Israel, pode começar aí. Vai lá. Cara, vocês tiveram, né, uma amostra, aliás, eu e o Thiago, muito mais do que a gente observa, né, no ambulatório de sono. Mas, considerando o ambulatório geral também, né, que chega muito, né, chega muita queixa de sono no ambulatório geral. Então, é importante que todo mundo saiba um pouco de sono, né? Não só o neurologista, mas as especialidades todas. O sono está implicado em diversas patologias, né? Pode ser tanto como causa como agravante dos processos patológicos, né? Mas, assim, óbvio que são contextos diferentes, né? Ambulatório geral, de neurologia geral, e ambulatório de sono, tá? Mas, lógico que, partindo do ambulatório geral, né? E é interessante comentar, assim, qual o papel da neurologia no sono, porque, assim, sono é uma área multidisciplinar, né? É de se imaginar, porque sono envolve conceitos de neurologia, de otorrinolaringologia, de pneumologia, de psiquiatria, né? Mas, curiosamente, no senso coletivo, as pessoas acabam associando o sono à neurologia, tanto que costuma ser a porta de entrada mesmo, a neurologia, né? Verdade. Mas, assim, insônia. Insônia é o feijão com arroz na medicina do sono, né? Muita gente se queixa de sono, ainda mais agora, em tempos de pandemia, tá? Insônia que, assim, pode ser, na verdade, uma porta de entrada para se pensar em outros transtornos de sono. Porque a insônia pode ser uma queixa, simplesmente, né? É uma dificuldade para pegar no sono, uma dificuldade para manter o sono. Mas, estudando mais o caso, pode-se concluir que aquela dificuldade possa ser advinda de uma outra coisa. Por exemplo, uma dificuldade para manter o sono, né? Uma insônia de manutenção. Se for e vasculhando mais o caso, você descobre que o paciente ronca, que é obeso, que tem dificuldade de respirar em alguns momentos. E aí você diagnostica uma apneia do sono, que é um outro transtorno do sono imensamente comum, né? Tem estudos, inclusive aqui em São Paulo, mostrando que 30% da população tem apneia do sono, tá? Então, assim, ronco às vezes é um sinal de alarme que faz a pessoa buscar o médico, né? Não especificamente neurologista, né? Porque ronco às vezes pega mais otorrino. Mas pode chegar no neurologista por conta da dificuldade de dormir, não especificamente do ronco, né? Inclusive, muita gente acha que ronco é uma coisa normal, que vem com a idade, né? Só que não chega a ser isso tudo, tá? Não é tão comum assim, é uma coisa que pode ser muito mais patológica do que se imagina, certo? Não é tão benigno como se imagina. Mas, assim, insônia e apneia do sono um é o feijão e o outro é o arroz na medicina do sono. Sim, é o principal, né? Eu acho que esse a gente depois vai detalhar cada um. Mas, assim, Tiago, se fosse para perguntar, assim, eu sei que é muito genérica essa pergunta, mas muita gente pergunta isso, né?
o que seria, o que a gente poderia dizer, o que seria um sono adequado? O que a gente diria que o paciente, olha, esse paciente dorme bem. O que seria um sono adequado? Em relação, por exemplo, qualidade, quantidade, o que você tem a dizer? Será que todo mundo que dorme 8, 10 horas aí tem uma qualidade de um sono bom? Uma quantidade de 8 a 10 horas quer dizer que ele dorme bem, efetivamente? Ou quer dizer mais a qualidade do sono? Se efetivamente é um sono reparador. Fala aí pra gente, Thiago. Vai ter que ter o componente subjetivo do paciente, né? Ele vai falar como é que está o sono dele, se ele está satisfeito ou não com o sono dele. Então, isso é bem subjetivo, um sono de boa qualidade, assim. Primeiro, a gente vai ver se o paciente está se sentindo revigorado no dia seguinte, né? Tem que ver a questão também da quantidade de horas. As pessoas têm uma fissura de fixar as 8 horas por dia. Não é bem assim, né? Isso é uma média da população em geral, mas o que é recomendado é em torno de 7 a 9 horas de sono, pela Academia Americana de Sono, de 7 a 9 horas por noite, né? Tanto menos quanto mais do que isso, aumenta o risco cardiovascular, tá? Então, mais do que 9 horas de sono aumenta o risco cardiovascular também. E tem que ver também a questão do ritmo circadiano do paciente, né? Tem paciente que ele vai dormir 2 horas da manhã, acorda 10 horas da manhã. E aí ele fala que tem insônia. Ele não tem insônia, né? Se ele faz isso todos os dias. Ele tem um atraso no ritmo. Então, a gente tem que ver as questões subjetivas do paciente, ver um contexto como um todo, né? Tem um quadro também que a gente vê muito, né, Israel, lá no nosso no ambulatório lá do HC, que é a má percepção. O paciente tem uma percepção muito errônea do sono dele. Ele chega falando que não dorme nada, ele chega falando que o sono dele é horrível, e aí você pede um diário do sono, né, vê que o paciente dorme super bem. Muitas vezes a gente chega até a pedir uma polissonografia para provar para o paciente que ele está dormindo bem, né? Às vezes eles só chegam a acreditar nesse ponto. Então é algo bem subjetivo, André, essa questão de um sono adequado. A gente tem que avaliar ponto a ponto com cada paciente, né? E cada paciente vai ter a sua quantidade de horas suficientes para ele se sentir bem, né? Sim. Só É só assim, de não ter, primeiro, horas fixas, não é porque dorme 8 horas que dorme bem, e a questão também se o paciente, no outro dia, ele consegue exercer todas as atividades dele, questão de atenção, foco, de energia, de humor. Então, tudo isso tem que estar enquadrado, né? Então, qualidade do sono, você vê que é uma coisa bem ampla, né? É um pouco subjetivo, mas também tem o que o paciente vai te responder. Israel, tem alguma coisa mais a comentar? Eu acho que o Thiago foi num aspecto realmente importante, que é a questão da subjetividade. Isso é relativamente novo, tá? Porque se avaliava o sono muito com base em quantidade e qualidade, né? O número de horas que a pessoa dormia e como é que a pessoa se acordava bem, né? Se acordava restaurado, cansado, enfim. Mas essa questão da forma como o paciente percebe o sono, né? A forma como ele pensa o sono, é uma dimensão que merece ser abordada também para entender como um sono de boa qualidade, tá? Se o paciente está tendo um sono de boa qualidade. Mas, assim, em termos genéricos, tá? Os parâmetros que a gente tem que considerar ao se avaliar o sono de uma pessoa é quantidade de horas, sim, a faixa etária, porque todo esse padrão, quantidade, qualidade, vai depender da faixa etária também. O cronotipo daquela pessoa, porque a gente sabe que isso pode ser uma característica que pode ser genética, a pessoa pode ser mais matutina, ser mais vespertina, por conta da genética que ela carrega, tá? E todo o perfil clínico do paciente também pode acabar influenciando, né? E o lado subjetivo, como a forma a pessoa percebe o sono dela, né? Que também conta bastante. Muito bom. E assim, eu acho que a gente podia entrar, a gente falou essa questão do sono, a questão da qualidade do sono em si, e a gente entrou até na principal queixa, a principal procura dos pacientes, que seriam a insônia. O que seria a insônia? Você até começou, já falou que a insônia pode ser um sintoma, pode ser uma doença em si, né? Pode ser um sintoma de alguma outra doença, como a apneia do sono, ou a própria insônia em si. Mas o que seria assim, a definição de insônia? E quais os principais tipos assim que a gente vê no nosso dia a dia? Depois a gente pode abordar um pouquinho como é que seria essa terapêutica. Mas inicialmente, como seria? O que seria a insônia em si e quais os tipos principais? Quem quer começar aí?
Pronto. Só para ficar claro, né? O que seria uma queixa de insônia? Seria a mera dificuldade para dormir, tá? Seja ela no momento inicial da noite, de me pegar no sono, seja ela em relação à manutenção do sono, né? A pessoa acorda várias vezes, ou ela acorda muito antes do horário desejado. Essa é uma queixa de insônia. O transtorno de insônia, que é uma coisa um pouco diferente, obviamente carrega a queixa de insônia, tá? Só que ela tem uma dinâmica própria, né? E existem critérios diagnósticos para definir o transtorno de insônia, especialmente a insônia crônica, né? Que fica mais clara essa ideia de transtorno de insônia, tá? E assim, dentre os critérios diagnósticos, né, para esse transtorno, entra aí dificuldade para iniciar, manter o sono ou um despertar precoce por pelo menos 3 noites na semana por 3 meses, né, porque é para definir a cronicidade. A pessoa tem que ter alguma repercussão diurna em relação a essa dificuldade para dormir e que seja associada a essa dificuldade para dormir. E aí pode ser sonolência diurna, pode ser algum déficit cognitivo, esquecimento, uma alteração de humor, tá? Essa dificuldade para dormir, ela tem que existir por si só e não depender de uma outra coisa, tá? Porque essa outra coisa pode ser, de repente, um diagnóstico primário, né? Uma apneia do sono, por exemplo, tá? E assim, o transtorno de insônia, ela pode se associar a alguns outros mecanismos que acabam sendo combustíveis para essa dificuldade para dormir, tá? Um transtorno de humor, por exemplo, que é talvez o tipo de insônia mais comum, insônia comórbida com transtorno de humor ou ansiedade, tá? Ela por si só pode ser um gatilho e um perpetuador para essa insônia crônica, tá? Higiene do sono, a má higiene do sono também é causa e perpetuador dessa insônia, tá? E assim, isso para definir o transtorno de insônia, né? Mas em termos de caracterizar a insônia, a gente sempre começa caracterizando pelo momento em que ela ocorre principalmente, né? Se é uma insônia inicial, dificuldade para pegar no sono, insônia de manutenção, dificuldade para manter o sono, ou despertar precoce ou insônia terminal, como pode ser chamado também. Muito bom. Tiago, quer completar sobre a insônia? Israel falou tudo aí sobre insônia, né? É aquela dificuldade persistente de você iniciar, manter e consolidar o seu sono, né? Ou a qualidade do sono, desde que você tenha uma oportunidade adequada de dormir. Então, se você está, por exemplo, num local extremamente barulhento, você não consegue dormir, não é insônia, né? Isso. Outra questão também é essa questão da insônia crônica, né? Por definição, ela tem que ser por mais de 3 meses, mais de 3 dias durante a semana, né? Tem um componente subjetivo também do paciente em relação à insônia, né? Ele chega para você e fala que está insatisfeito com o sono dele, e isso está tendo prejuízos diurnos, diversos prejuízos diurnos, até na questão da concentração, do humor, na disposição física, né? Esses prejuízos diurnos também entram nos critérios de definição da insônia. A queixa é bem comum, né? Bem comum. Quadro de insônia. E assim, é bem comum também ela estar comórbida, né? Com outras patologias, né? Sim. A insônia vem junto com depressão, vem junto com quadro de esquizofrenia, a insônia vem junto com doença sistêmica também, ela está bem com ansiedade, está bem coladinha com outras patologias, né? Então, Uma coisa que ajuda a caracterizar esse paciente com transtorno de insônia crônica, né? É perceber algumas sutilezas que às vezes esses pacientes apresentam. Por exemplo, um estado de hipervigília, né? Ele está sempre achando que está muito acordado, inclusive à noite. Ele dá a impressão de que ele não apaga, não desacelera de jeito nenhum, né? Uma outra coisa também que a gente observa em muitos pacientes, a coisa da ruminação de pensamentos, né? Ele fica pensando muito, que também reflete um pouco esse estado de hipervigília, tá? Os maus comportamentos também, que se referindo à higiene do sono, também é quase que fatal, quase todos apresentam. Muito e acabam bom. também consolidando essa dificuldade para dormir. Eu já vou puxar isso justamente que você falou sobre a higiene do sono. Assim, eu acho que é um grande pilar. Tudo começa quando você vai abordar um paciente com queixa de insônia, com algum distúrbio de sono, é conhecer o paciente, conhecer como é que é a rotina do sono dele. E as medidas de higiene do sono visa justamente você primeiro, você tentar
retirar e tentar diminuir aqueles perpetuadores ruins do sono, como você fala, né? Com aqueles hábitos ruins que vão tirar seu sono e fortalecer aqueles hábitos que vão te fazer dormir bem, aqueles hábitos corretos, digamos assim. E tem muito a ver, para mim, isso vale isso para tudo, a questão de regularidade. A regularidade, isso, dos horários que você dorme, dos horários que você acorda, procurar sempre dormir sempre nos mesmos horários. Então não adianta você dormir qualquer dia, todo dia da semana. Um dia vai dormir 7 horas, outro dia vai dormir 9, outro dia vai dormir 10. Isso não é bom para o organismo. Então dormir sempre nos mesmos horários e acordar sempre nos mesmos horários, eu acho que a questão carro-chefe é regularidade. Então tudo que foge um pouco da regularidade e da sua rotina de dormir vai afetar. Isso vai afetar. Isso é muito interessante. Isso é o nosso dia a dia, né? Isso, a gente sempre pergunta isso. E tentar sempre identificar aquelas situações que podem aumentar justamente a hipervigília, já como você falou. Então, por exemplo, um exercício físico no final da noite, intenso, isso vai deixar o paciente com uma hipervigília maior, vai ter liberação adrenérgica de cortisol, então esse paciente não vai ter sono naquele horário que ele pretende, né? E aí isso também a gente puxa café, energético, Celular. a gente vai puxando celular, questão da luminosidade. Interessante. O que você pode acrescentar mais aí, Thiago, em relação à questão da higiene do sono? O que é muito comum de você ver e como normalmente se aborda esses pacientes? A higiene do sono é tudo aquele ritual que você faz para favorecer o seu sono, né? É Exato. uma coisa que você tem que fazer todos os dias, que você faz todos os dias. É igual que você faz um ritual para estudar, é igual que você faz um ritual para trabalhar, é igual que você faz um ritual para tomar banho. Então, você dorme todos os dias, toda noite a gente vai dormir. Então, tem que ter esse ritual também, senão acaba atrapalhando, principalmente para quem tem insônia, né? Tem gente que tem facilidade para dormir, que a higiene do sono é uma porcaria, mas ele tem facilidade para dormir, ele nasceu privilegiado. Quem não tem, tem que se controlar bem nessa questão da higiene do sono, né? Ou vai ter insônia ainda. Ou vai ter ter um dia, né? Ou isso vai ser um predisponente para ele ter insônia, né? E assim, a regularidade em relação aos horários fixos para dormir, né? A questão do preparo para você dormir, diminuir luminosidade, desligar as telas, principalmente as telas com a frequência de luz azul, que são as telas de LED, os celulares, já que essa luz azul é a que tem mais impacto na inibição do núcleo supraquiasmático para liberar melatonina, então isso é extremamente importante, essa luz azul. Evitar café no período noturno, né? Evitar exercícios físicos intensos, até atividades intelectuais intensas também. Você fazer um exercício, estudar à noite pode tirar seu sono, né? Fazer uma coisa mais leve. E uma Televisão, coisa... né, Thiago? Televisão, muito comum de assistir TV no quarto. Sim. E outra coisa, assim, na abordagem, né? Isso aí vale para os médicos que estão assistindo a gente aqui. As pessoas têm um costume de o paciente chegar no consultório. Israel vê muito isso lá. Israel faz um ambulatório de terapia cognitivo-comportamental, né? E os outros profissionais chegam e entregam uma lista da higiene do sono para o paciente ler. O paciente não vai fixar nada ali. Ele vai pegar 2 pontinhos, um pontinho importante naquilo ali. Então, por isso que é bom a gente fazer um segmento mais de perto no paciente e pegar ponto a ponto da higiene do sono dele e corrigir um por um, entendeu? Porque isso ajuda muito. É incrível, é incrível. É uma coisa assim, ajuda muito na melhora do sono do paciente. Primeira coisa que vê, eles põem na internet, né? O que resolver para insônia? A higiene do sono. Aí já chega no consultório, já fiz higiene do sono. Não faz. Não faz. Tem que pegar ponto a ponto e trabalhar isso ponto a ponto. É uma coisa bem delicada, né? Para poder você ter resultado com esses pacientes. Você né, falou do ponto principal, né? Que o Israel trabalha com isso. TCC, né, Israel? E trabalha muito. A higiene é um dos componentes da TCC para insônia, né? Isso. Exato. Cara, Israel fala um pouco, é o tratamento, né, Israel? Um dos tratamentos da insônia é a terapia cognitivo-comportamental, né? Às vezes você vê que a gente não falou em nenhum momento de medicação aqui. Israel então, é craque na TCC. Pois é, vai lá, Israel, fala um pouquinho sobre o que é um TCC, o que é TCC, Israel? O que tem a ver não é com um trabalho de isso? conclusão de curso, né? Então, TCC, na verdade, assim, a grosso modo, é uma maneira de aplicar a higiene do sono de uma forma mais intensiva, tá? E é curioso esse tópico, higiene do sono, porque, assim, parece, você lendo,
parece uma coisa tão banal, tão clichê, né? E os pacientes acham que já fazem. E quando você vai analisar a rotina do paciente, e toda consulta de sono, a gente tem que avaliar a rotina do paciente, você vê como ele cai em todas as armadilhas. Tá? Porque quando a gente está no dia a dia, no cotidiano, a gente não lembra exatamente o que é que está acontecendo, né? A gente acaba fazendo as coisas meio que atropelado, meio que no automático, né? Ah, já fiz isso ontem, vou fazer, já fiz sempre assim, né? Por que que eu não vou fazer agora assim do mesmo jeito, tá? Então, assim, de uma forma geral, as pessoas olham a higiene do sono dessa forma, né? Como se fosse uma coisa banal. Só que, de acordo com os guidelines de todas as sociedades de sono, inclusive da Academia Americana, tá? TCC, que envolve higiene do sono, tá? É a terapia de primeira linha para insônia. Primeira linha, tá? E ainda vou além. Eu acho que higiene do sono é o primeiro passo de qualquer tratamento, de qualquer transtorno do sono. É obrigatório, né? Isso. A gente não consegue avançar no tratamento, seja qual transtorno de sono for, se o paciente não adotar uma boa higiene do sono, certo? Então, assim, higiene do sono também, assim, quando a gente vai abordar a higiene do sono, como eu falei, a gente acaba tendo que avaliar a vida do paciente, tá? Não envolve só o que a gente faz durante a noite, tá? Que é onde entra o ritual do sono, que é muito importante também. Mas a gente tem que estudar realmente como é que o paciente se comporta nas 24 horas do dia. Porque tudo aquilo ali vai acabar influenciando no sono, de alguma forma. Tá? Eu costumo dizer para os pacientes que a gente começa a dormir assim que a gente acorda. Né? Porque, assim, para mostrar esse tipo de influência, certo? E aí, como você falou, a regularidade das coisas que a gente faz acaba sendo o motor que vai ajudar a gente a adormecer no final do dia, certo? Sono não é condicionamento, sono é rotina. Tá? Ele é altamente condicionável. E para se fazer esse condicionamento demanda tempo e demanda disciplina do paciente também. Tá? Então, assim, a TCC ela envolve muita disciplina por parte do paciente. Assim, ele é o elemento principal na terapia. Tá? A roda só gira conforme o paciente realmente atue. Então, assim, para ser bem resumido aqui em relação à TCC, no que é que ela consiste, tá? A terapia cognitivo-comportamental, ela consiste em 6 sessões, isso pode ser variável, 7 a 8 sessões, de 1 hora em média, pode ser individual, pode ser em grupo, né, em que a gente vai conversar com o paciente justamente sobre isso, sobre a abordagem comportamental no tratamento da insônia. A gente vai avaliar realmente todas as etapas do dia a dia do paciente, o que é que ele faz, com o que ele trabalha, como é que é a dinâmica familiar, como é que é a exposição solar que esse paciente tem, em que momento que ele dorme, qual é o horário que ele dorme, se sempre foi assim, se isso mudou. Né? E a gente vai também ensinar o paciente como é que o sono se dá, como é que é a fisiologia do sono, porque é um passo importante para se melhorar o sono de uma pessoa, que ele entenda o que é que acontece no organismo. Tá? A ideia da TCC é entregar as ferramentas para o paciente trabalhar. Tá? Então, a partir desse conhecimento que ele adquire, ele começa a aplicar aquilo no dia a dia. E como é que a gente avalia a evolução do paciente nessas 6 semanas? Né? Através do diário de sono, que é um instrumento central dentro da TCC. O paciente ele vai anotar no papel ou no aplicativo, que hoje isso é permitido também. Existem aplicativos para se fazer o diário de sono. E ele vai registrar em todos os momentos que ele dorme, o horário que ele dorme, o horário que ele acorda, quando ele desperta no meio da noite, se ele cochila no meio da tarde, né, em que momento que isso se deu, se teve alguma mudança na rotina naquele dia, de que forma aquilo ali influenciou naquele horário de sono. Isso todos os dias, né? Então, sendo as sessões semanais, a cada semana, a cada sessão, a gente vai ter um diário de 7 dias daquele paciente, em relação voltados para o sono, tá? E aí a gente vai acompanhando, assim, se ele vai aumentando o tempo de sono dele, se ele vai mantendo o tempo de sono mais ou menos similar ao tempo de cama, porque isso que é importante, né? A cama tem que ser um lugar para o sono, para dormir e nada mais, né? Isso é o que a gente chama de controle de estímulo. Às vezes isso é um mal que vem aumentando cada vez mais, né? Essa coisa de aproveitar a cama para se fazer outras coisas, né?
para fazer trabalho, para montar aula, para ficar no celular, para jantar, né? E aí a cama vira tudo, menos um lugar para dormir. E a cama tem que ser um lugar para dormir, se a pessoa quiser dormir nela. E essa associação, essa relação sono e cama, só se dá por repetição, só se dá por repetição do ato de dormir naquele ambiente. Tá? E aí, ao final, a gente vai tentando sincronizar, né, o paciente no ritmo de sono dele, a gente vai tentando estender esse tempo de sono, né, de forma similar ao tempo de cama. E no final, é incrível, assim, o paciente sai outro dessas sessões. Tá? Existem estudos que mostram que esse trabalho, né, o efeito benéfico, ele costuma, inclusive, ser mais duradouro do que a retirada de medicação. Muito bom, já. Até fala que resolve até 60% das insônias, tem alguns estudos que falam, né, a TCC. É muita coisa para uma terapia não farmacológica, né? Sim. Isso. E falando em remédio, né, e o último guideline que falava de medicação de insônia, acho que você deve ter ouvido, né? É um estudo que se tornou quase que um clássico já. Ele listava todas as medicações hipnóticas, né, e colocava um nível de recomendação para o tratamento da insônia. Nenhuma substância tem nível de recomendação 1A para tratar insônia. Nenhuma. Tá? Então, assim, por incrível que pareça, a TCC tem comprovação de um efeito melhor do que essas medicações. Excelente. Eu acho que essa foi a informação, por enquanto, mais importante em relação à insônia. Você vê que o TCC é o tratamento de primeira linha, a higiene do sono está muito atrelada a isso, e a gente não falou de terapia medicamentosa, como é muito difundido, que a gente vê muita gente tomando medicação para dormir, indutor do sono, e você vê que não é a recomendação principal, é usado só em casos selecionados por um curto período, então, tanto é que a gente nem vai falar sobre essas medicações, o tratamento medicamentoso, que não valeria aqui. E eu acho que a gente pode puxar por outro tema que é principal, que a gente vê e muito comum, né? Que seria a apneia do sono, né? Agora eu vou puxar um pouco, Thiago, fala um pouquinho sobre a apneia do sono. A gente vê muito essa questão do ronco, o que significa a apneia do sono. Primeiro, quais as implicações para o organismo? O paciente que tem apneia do sono, ele tem realmente um risco cardiovascular aumentado, um risco de ter um AVC, um risco de ter um infarto, pode progredir mais para síndromes demenciais. Então, a gente vê que é importante. Fala um pouquinho, Thiago, sobre a apneia do sono. Bom, falar de apneia do sono é medicina do sono, basicamente, né? É muito comum, é muito comum. Você tem ideia, teve até um estudo em São Paulo, na cidade de São Paulo, mostrou a prevalência de 33% mais ou menos da população acometida com apneia do sono. E o que é a apneia do sono, né? É um colapso intermitente das vias aéreas superiores, né? Esse colapso intermitente ou causa uma ausência de fluxo aéreo ou então uma diminuição desse fluxo aéreo. Isso, consequentemente, acarreta uma queda na saturação de oxigênio e aí vai dar diversas implicações, né? O aumento da mortalidade cardiovascular, aumento da chance de você ter um AVC, aumento da chance de você ter hipertensão, aumento da resistência à insulina, né? Então, tem uma série de consequências. Aumenta a chance de ter infarto, progredir demência, o quadro demencial, né? Então, oxigênio é vida, né? E se você, durante o sono, você tem uma queda do oxigênio, você tem uma série de consequências em relação a isso. É uma doença bem comum, né? E tem aquele fenótipo clássico, né, de apneia, que é aquele paciente obeso, com pescoço curto, largo, né, micrognata, mas não se engane, tá? A apneia não só ocorre nesses pacientes, não. Tem pacientes com um fenótipo magro, longilíneo, que apresentam a apneia também, né? E aí, passando um pouco para os sintomas da apneia, né? A gente tem os sintomas durante o sono e tem os sintomas no dia seguinte, né? Durante o sono, o paciente vai roncar, o paciente vai ter pausas respiratórias, né? Muitas vezes ele não vai perceber isso aí, nem o ronco, né? Essas pausas respiratórias. Geralmente quem percebe é o acompanhante, né? Que dorme no mesmo ambiente que ele. Esse paciente vai ter um sono fragmentado, pode acordar a noite inteira, pode ir várias vezes no banheiro. E aí, durante o dia, o paciente tem muita sonolência, tem a sensação de sono não restaurador, aquele paciente fica cochilando em todo canto, deita no sofá, tá no trabalho,
cochila, né? O sono é um sono não reparador. No momento que ele tinha que reparar e está tendo queda da saturação de O2, então ele não está reparando. Tem diversas outras consequências, diminuição da libido, né? O paciente fica fadigado, é uma doença terrível, né? Uma doença semi-incapacitante, né, que eu possa falar. E muito comum no consultório do médico do sono. Eles procuram mais o pneumologista, né, e o otorrino, mas chega para a gente também, quadro de apneia do sono. Muito bom. E aí o diagnóstico é polissonografia. Isso. O diagnóstico é polissonografia, onde você vê os critérios de apneia e hipopneia, onde um número maior do que 5 já faz o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. E aí tem a graduação, leve, a moderada, a grave. Tem vários tratamentos para apneia, mas, assim, o tratamento padrão ouro da apneia se resume basicamente ao CPAP. Né, Israel? O CPAP é tudo para apneia. Praticamente você resolve a apneia do paciente com o CPAP, não tem outra. Tem cirurgia, né? Cirurgia na faringe, né? Tem também avanço mandibular, tem aparelho intraoral. Esse aparelho intraoral que o odontólogo faz é mais para caso leve, é moderado, né? E tem a questão da cirurgia também, muitas vezes não é capaz de resolver por completo a apneia do paciente, o paciente volta a ter apneia depois, após alguns anos. O tratamento é o CPAP. Tem também um tratamento não farmacológico, de perda de peso, levar a cabeceira da cama, fazer o decúbito lateral, mas isso muitas vezes não é o suficiente para poder resolver a apneia do paciente. E é engraçado que o paciente começa a usar o aparelho, né, o CPAP, muitas vezes o paciente, quando ele está fazendo o exame, na polissonografia com titulação, o paciente sai do exame querendo levar o aparelho para casa, tão bem que ele se sentiu naquela noite de sono. Né? Então, é uma doença terrível. As pessoas não dormem, quem tem essa doença não dorme bem e não sabe o porquê. Quando usa o aparelho e apresenta resposta satisfatória aos sintomas, nunca mais quer deixar de usar o aparelho. É isso. Muito bem. E, Israel, um pouco assim, quais seria, o pessoal às vezes tem dúvida um pouco sobre a polissonografia. Assim, resumidamente, a gente não vai conseguir abordar tudo sobre polissonografia, mas assim, qual a indicação da polissonografia? E nesse caso da apneia em si, para o diagnóstico da apneia, a gente sabe que tem alguns tipos de polissonografia que são solicitados. Qual seria o padrão ouro? Qual seria o mais indicado? E o que demonstraria essa polissonografia? O Thiago falou alguma coisa do índice de apneia e hipopneia. Você poderia complementar um pouquinho para a gente? Bom, seguinte, ainda bem que você tocou nessa questão, porque até para mostrar para todo mundo que assim, polissonografia não se pede para qualquer transtorno de sono, tá? Se a gente percebe, se a gente está de frente com um paciente com aquela insônia clássica, crônica, associada à ansiedade, para que você vai pedir polissonografia, tá? Porque até porque a terapêutica não depende da polissonografia para se tratar insônia, tá? A não ser que você ache que a queixa de dificuldade para dormir tem alguma relação com uma dificuldade de virar, né? Que é onde entra a apneia do sono. Aí você vai pedir a polissonografia para investigar a apneia do sono, tá? Que é a grande indicação para a polissonografia na prática, no dia a dia, certo? Eu diria que 70% dos pedidos de polissonografia são com essa HD, a apneia do sono, tá? Além do diagnóstico de apneia do sono, a gente pode pedir polissonografia para se avaliar a resposta terapêutica também, né, ao uso do CPAP, por exemplo. A gente pode pedir a polissonografia com titulação de CPAP, a gente pode pedir a polissonografia após uma cirurgia para corrigir a apneia que o otorrino possa ter feito. A gente pode pedir a polissonografia para ver como é que o paciente evolui depois de ter perdido um peso, para ver como é que ficou essa parte de apneia, certo? Outras indicações para polissonografia, às vezes, são mais específicas, tá? Até para doenças um pouco mais raras, tá? Por exemplo, transtorno comportamental do sono REM é uma doença que exige a realização de uma polissonografia para se fechar o diagnóstico. Tá? Para outras parassonias, que são esses fenômenos que ocorrem durante o sono, tipo transtorno comportamental do sono REM, parassonias que envolvam algum comportamento de risco, como é o próprio transtorno comportamental do sono REM, também é interessante fazer uma polissonografia.
e sonha que não melhora com nada, né? É interessante fazer a polissonografia até para descartar uma apneia do sono, por exemplo. Ou até para se provar, como o Thiago falou antes, né? Uma questão de má percepção do sono. A gente pode pedir uma polissonografia para mostrar que o paciente dorme, né? E isso desfaz na cabeça dele essa imagem de que ele não dorme. Ou pode ajudar a desfazer essa imagem, né? Às vezes nem com isso ele se desfaz. Tá? Mas ele acha que o exame está errado, enfim. Mas o diagnóstico da polissonografia, ou da apneia do sono pela polissonografia, ele se dá justamente por uma das características do exame, que é avaliar a parte respiratória. Tá? No que é que consiste a polissonografia? Né? Ele é poli justamente por avaliar diversos parâmetros vitais. Né? Existe uma parte de eletroencefalograma, né, que são colocados vários eletrodos. Existe toda a parte respiratória, tem uma cânula nasal, um termistor, um sensor de ronco, uma cinta torácica, uma cinta abdominal e o oxímetro. Tudo isso para ver a parte respiratória. Né? Existe também, né, alguns eletrodos que são posicionados para ver ativação muscular. Né? Um eletrodo geralmente fica no mento e outro na perna. Isso pode se estender para outros membros também. Tá? Então, assim, existe também o eletrocardiograma. Né, também. Então, veja que a gente consegue, através da polissonografia, adquirir diversos dados, né, fisiológicos, biológicos desse paciente durante a noite. E, a depender do serviço, esse exame pode ser também monitorizado por vídeo, o que é muito interessante. Tá? Sempre interessante fazer com vídeo. E esse exame, a polissonografia clássica, basal, né, o tipo 1, ela é feita dentro de um laboratório, né, num serviço, numa clínica, junto com um técnico que monta todos esses dispositivos e vai acompanhar, né, o exame durante a noite toda. O diagnóstico da apneia, né, ele parte de um dos parâmetros que a gente acaba colocando no laudo, né, que é o índice de apneia e hipopneia. Dentre os critérios diagnósticos, né, que são elencados para a apneia do sono, o paciente tem que ter tem que ter o relato de sintomas noturnos, como ronco, né, apneia presenciada, despertares noturnos, tem que ter repercussão diurna também, e tem que ter o critério da polissonografia. Esse critério da polissonografia, às vezes, pode depender ou não da clínica do paciente. Tá? Um IH, um índice de apneia e hipopneia maior que 15 por hora, pode ser suficiente para taxar o paciente como um apneico. Tá? Mas se o paciente tiver um IH maior que 5 por hora e ele ter sintomas, ter um quadro clínico, tá? Isso também fecha o diagnóstico para a apneia do sono. Então, resumidamente, o paciente com IH maior que 15 por hora, ou IH maior que 5 por hora, ou mais sintomas, mais clínica. Certo? É assim que a gente faz o diagnóstico da apneia do sono. E assim, quando a gente vai avaliar a parte respiratória, né, que é a curva que é feita pela cânula nasal, pelo termistor, pela saturação, né? A gente vai observando aquelas ondas, né? E que refletem a respiração do paciente. Quando essas ondas diminuem de amplitude, é porque alguma coisa está começando a obstruir, né? A depender da amplitude dessa queda, a gente classifica aquela pausa, aquele problema como apneia ou como hipopneia. Né? Hipopneia é uma obstrução parcial e a apneia é uma obstrução quase total ou total. No traçado, ela fica quase com uma linha ISO, certo? Além dessa avaliação, né, das ondas na cânula, no termistor, a gente tem que considerar outros parâmetros também, né? Para a gente taxar aquele evento como apneia ou como hipopneia. A gente tem que avaliar a saturação, a gente tem que avaliar também o sono, o eletroencefalograma. Então, assim, para a gente dizer que aquele evento é uma hipopneia, né, e tem que haver essa queda dessa onda, né, na parte respiratória, mais um micro despertar ou uma queda na saturação de 3 pontos. Tá? Tendo essas características, aquele evento ali é taxado como uma hipopneia. A apneia, ela não depende desses outros parâmetros. Tá? Basta que aquela curva respiratória fique ISO, né, diminua bastante a amplitude daquela onda. E a gente tem como taxar aquilo ali a apneia. E esses eventos respiratórios, a apneia e a hipopneia, ainda podem ser classificados como obstrutiva, que é a clássica apneia obstrutiva do sono, né? Mas também existe a apneia central e existe a apneia mista.
Tá? E isso tudo a depender de um outro parâmetro que a gente avalia pela cinta torácica e cinta abdominal, que é o esforço respiratório, né? A gente avalia o esforço respiratório por essas cintas, né? E a depender do esforço que o paciente faz ou não durante essa pausa, né, essa alteração respiratória, a gente taxa aquela apneia, classifica aquela apneia como obstrutiva, central ou mista, certo? Se o paciente fizer esforço, que a gente observa pela curva da cinta, durante a obstrução respiratória, aquele evento é obstrutivo. Se não houver sinal de esforço, aquele evento é central. E se houver uma parte do tempo daquele evento ausência de esforço e na outra parte daquele evento tiver um sinal de esforço respiratório, aí sim é um evento misto. Tá? O índice de 15 ou de 5 vale para qualquer uma dessas apneias. Tá? Muito bom. Acho que um resumão bom ainda. Israel deu uma aula de polissonografia aí agora. Excelente. Bem espremido. Foi muito bom. Acho que a gente podia até abrir para perguntas também, né, Tiago? Acho que a gente começou um pouquinho, 15 minutos atrasados, um pouquinho devido ao problema. Pessoal, tem alguma pergunta? Se tiverem, pode ir perguntando, tá? Senão a gente vai comentando mais algumas coisas, mais alguns assuntos que a gente vê no dia a dia. Vamos ver se o pessoal vai perguntar mais alguma coisa aqui. Ô, André, eu tava vendo seus vídeos aí no seu canal no YouTube, né? E aí eu vi lá o seu vídeo lá de oftalmoplegia internuclear, né? Coisa bem complexa, difícil. Uhum. Sono é bom, sono só tem três sintomas. Ou você tem sono demais, ou você tem sono de menos, ou você tem problema no meio do sono. Mais nada. Pronto, acabou a semiologia. Por isso que fugiu da neuroimuno, né? Deixou a neuroimuno para mim, né? Não, mas eu não abandonei a neuroimuno, não. Não abandonei, não. Tá. Você vai ficar com a... Ó, que dá uma outra live, hein? Associações aí de neuroimuno com sono. Tem sim. Tem bastante. Deixa eu ver se o pessoal vai perguntar mais alguma coisa. Então, às vezes, Tiago, acho que você até puxou um pouco, se o pessoal não perguntar, a gente pode falar um pouquinho rápido das alterações do ciclo sono e vigília, né? Porque às vezes o pessoal confunde a insônia inicial e a insônia terminal e o paciente acaba tendo, na realidade, uma alteração do ciclo sono e vigília, né? Quer comentar um pouco do atraso de fase, do avanço de fase? Sim. A gente tem... Primeiro, cada um tem um ciclo circadiano, né? A gente tem os clock genes, né? Que eles são modulados pela melatonina, né? Que ela é produzida no período escuro, né? Enfim, tem tudo essa questão. E aí a gente tem o ritmo circadiano individual de cada pessoa. Tem escalas que avaliam isso aí, que você preenche, vê uma pontuação e vê mais ou menos o horário mais próximo de você dormir, o horário mais próximo de você acordar, baseado em cada paciente. Muitas vezes, quando a gente não consegue descobrir isso, a gente coloca uma actigrafia, que é um relógio com sensor de movimento, e eu vejo o padrão de movimento do paciente para saber. Eu vejo isso por no mínimo 15 dias, para eu ter noção qual é o horário que ele tem mais preferência para dormir e preferência para acordar. E aí, em relação aos distúrbios, né, que a gente vai ver, a gente tem um atraso de fase, que é aquele paciente que dorme tarde, acorda tarde. A gente tem um avanço de fase, que é o idoso, né, que é um pouco fisiológico do idoso. Ele tem uma tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo, né. Tem o ritmo irregular, né. Esse ritmo irregular ele é bem comum em pacientes com demência, né, com uma degeneração do supraquiasmático, e aí o idoso dorme tarde, num dia, no outro dia ele dorme à noite, no outro dia ele dorme de manhã, e dorme um pouquinho de tarde, dorme um pouquinho à noite, acorda de madrugada, dá trabalho na família. Inclusive, isso é um dos principais motivos de institucionalização desses idosos. A família não consegue dar conta dele de madrugada, né? Tem que estar acordando, e é um estresse maior do mundo. Sim. E tem também o ritmo não 24 horas, né? Que é bem comum nos pacientes com cegueira, né? Ele não tem estímulo luminoso. E tem até uma coisa assim que está na moda hoje em dia, você vai entender, André. Você que falou para mim naquele livro O Milagre da Manhã, né? Sim. Você que falou para mim, eu li aquele livro. Engraçado que ele faz uma recomendação de você cada vez mais acordar mais cedo, né? Uhum. Tem que ter cuidado com isso aí, né? Na verdade, o livro ele tem uma filosofia de disciplina, né? Você tem que entender isso. É uma filosofia de disciplina, que se você se disciplinar em relação a isso, você consegue atingir os objetivos.
Mas esse negócio de querer ficar, todo mundo tem que acordar cedo, 6 horas da manhã, que é sinônimo de sucesso, produtividade, tem que ter cuidado com isso. Né? Concordo, Cada um tem Thiago. que ter o Eu vou ritmo dizer que eu circadiano. li o livro, mas depende de pessoas para pessoas, né? De adaptação, Sim, como o Thiago falou. Por exemplo, se tem um paciente que ele costuma realmente dormir tarde, só consegue ter sono mesmo, lá para as 2, 3 horas, acorda 10, meio-dia e trabalha à tarde, ok, né? Não tem muito. Você não vai mudar a rotina dele todo se ele está bem adaptado a sim. essa Agora, rotina, se ele não é quer, se ele verdade? é um padeiro, né? Aí você tem que adaptar ele, né? Exatamente. Mas se o trabalho dele impede, realmente aí tem que mudar um pouco a questão da luminosidade, às vezes usa melatonina, como é que funciona também em relação a isso, né? Agora, eu acho que o Zamir, meu irmão Zamir Filho, estudante de odontologia, ele perguntou aqui já sobre como é que o cirurgião dentista também pode ajudar em relação acho que é a obstrutiva do sono, a questão do ronco, né? Às vezes que o ronco só é via aérea superior, micrognativo. O que você tem a falar aí um pouco, Shell, em relação com a ajuda do dentista nesse caso? Tá. Bom, assim, como foi dito, né, existem várias opções de tratamento para a apneia do sono, até porque existem várias causas para a apneia do sono. Né? A apneia costuma ser multifatorial. Né? A obesidade é uma causa muito comum, mas nada impede do obeso também ter alguma malformação, alguma alteração a nível, né, oral, né, ou de orofaringe. O dentista ele acaba sendo lembrado, dentro da medicina do sono, no desenvolvimento do aparelho intraoral. Tá? Sim. O que o aparelho intraoral faz? Ele busca avançar um pouco mais a mandíbula. Né? Ele é um aparelho que se usa durante a noite, ele é moldado pelo dentista, é individualizado, né? Não é aqueles aparelhos que a gente compra na loja, pré-montado já. Na verdade, tem que ser uma coisa bem individualizada. O paciente usa durante a noite e é uma opção para apneias mais leves, certo? Ou pode ser uma opção para tratamento de ronco também, que ajuda a aliviar um pouco o ronco. E que tenham, sim, né, alguma alteração nesse sentido. Podem existir cirurgias um pouco mais específicas que o cirurgião dentista, de repente, pode lançar mão para poder avaliar como é que está a questão da abertura, né, de faringe. Isso às vezes, entra um pouco na fronteira com o otorrino, né, que acaba fazendo mais esse tipo de abordagem. Né? Mas o dentista pode fazer uma avaliação também da boca como um todo, né? Mas voltado especificamente para a apneia do sono, e acaba entrando mais na confecção do aparelho intraoral. Boa. Certo? Beleza. Então, eu acho que assim, a gente está chegando um pouco, a gente tentou abordar um pouco de tudo, de assuntos relevantes, né, Tiago? Acho que assim, se fosse a gente frisar alguma coisa, assim, acho que cada um poderia falar assim, o que daria para frisar, principalmente assim, para aquele take home message, aquela mensagem que o pessoal deve levar para casa. O que você falaria, Tiago? Durma bem para passar o dia bem. Clássico do Thiago. Muito bom. Já é o clássico. Não deixa de ser verdade, é bem direto, bem objetivo e tem que ser aplicado a sério mesmo, né? Mas assim, tô pegando o mote da pandemia, assim, eu acho que a pandemia serviu para mostrar, né, o quanto que o sono é importante também, porque ele está envolvido em diversos processos patológicos, inclusive no próprio Covid, né? Mas ele participou ainda no processo de ansiedade, de depressão, de várias outras doenças. E olha que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Isso já foi comprovado. Então, o sono é essencial para qualquer médico avaliar no paciente, tá? O sono ele pode ser tanto causa como um agravante para qualquer queixa que o paciente tenha. Então, eu costumo dizer também que o sono ele deveria ser considerado como um sinal vital. Assim como a oximetria, a frequência cardíaca e dor, né? Dor, acho que é o último sinal vital que foi realmente estipulado, né? Acho que o sono tem que ser o próximo. Muito bom. É um componente fisiológico extremamente importante para a saúde do indivíduo, né? Como eu falei, a gente passa um terço da nossa vida dormindo, é muita coisa. É muita Perfeito. coisa
e vem ganhando atenção nesses últimos anos, né? Porque ao longo de muito tempo foi negligenciado a questão do sono, né? Ninguém dava atenção ao sono, à qualidade do sono, às queixas em relação ao sono, e isso veio à tona nessa última década, mais ou menos, né? Com algumas descobertas e a influência do sono em vários processos fisiológicos, né? Então... Você sabe que o termo privação de sono era pouquíssimo falado, ou não se falava 60, 80 anos atrás. Nos anos 40, 50, esse termo não existia, privação de sono. Só passou a existir a partir de agora, né? E por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo e tal, da forma como a gente está evoluindo. E isso assusta, né? Puxa, onde é que a gente vai parar com isso? Né? A gente vai esquecer completamente do sono? A gente vai pagar o preço por isso. A gente já está pagando. Né? Sim. Eu acho que, assim, para mim, seria a gente estar resgatando o que tem de mais barato de prevenção, que seria hábitos saudáveis de vida, dormir bem, entendeu? Todo mundo, a gente dá valor ao que a gente tem. Então, se você dorme com regularidade, sempre nos mesmos horários, você vai acordar bem, você vai acordar disposto, manter os hábitos saudáveis, a alimentação saudável. Como o Thiago disse, não tem como ter produtividade dormindo 3, 4 horas só e achar que no outro dia você vai produzir muito. Não vai, não vai. Nosso cérebro precisa de descanso, precisa do sono. Então, assim, se fosse para levar para casa isso, primeiro, não desprezar o poder que o sono tem para gente, né? E higiene do sono. Se fizermos a higiene do sono, manter regularidade, eu acho que a nossa saúde já começa muito bem. No outro dia, você, como diz o Thiago, você vai acordar bem. Durma bem para acordar bem, né, não, Thiago? Passar o dia bem. É isso aí, Thiago. Perfeito. Então, olha, agradeço, assim, foi muito bom esse bate-papo. A gente pode conversar sobre outros temas depois. Eu acho que agora com live tripla, quádrupla, com 4 pessoas, eu acho que engrandece ainda mais a nossa conversa, o nosso diálogo, sempre para bater um papo legal, informal com o pessoal. Então, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Israel. Thiago invadiu aqui seu Instagram também. Vai ficar aí gravado aí para quem quiser ver. Eu nunca tinha feito live ainda no meu Instagram, não. Mas aí vou Só deixar gravado. Eu acho que tem a opção de deixar gravado. Deixa aí para o pessoal ver. Então, agradeço muito aí a participação de vocês, Israel, Thiago. Um abraço. Obrigado. Valeu, foi um prazer. Uma boa noite a todos vocês aí. Boa noite, pessoal. Obrigadão pela participação. Tchau, tchau.